Oi, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a Ileide, professora de português. Essa aula é direcionada ao 8º ano e hoje faremos a revisão de conteúdos que serão abordados nas atividades avaliativas 1 e 2. Vamos começar a nossa revisão com morfossintaxe, que é morfologia mais sintaxe. Morfologia é a parte da gramática que estuda a forma das palavras, a organização dos elementos estruturais que determinam a classe gramatical de cada palavra. Então, morfologia estuda as classes gramaticais. Sintaxe é a parte da gramática que estuda as funções desempenhadas por essas palavras. Na morfologia está o campo da seleção, da escolha, do selecionar a palavra pela classe gramatical. Na sintaxe está o campo da combinação. Depois de selecionadas, essas palavras são organizadas, combinadas na oração, exercendo funções que lhes são próprias. Por exemplo, a palavra doce. Ela é formada por radical mais vogal temática. Essa combinação entre elementos estruturais determina a classe gramatical da palavra, que é adjetivo. Se esse radical for combinado com outros elementos estruturais, vamos formando novas palavras e pela combinação que é feita, sendo determinada a classe gramatical de cada uma. Por exemplo, aqui, ao radical acrescentou-se o sufixo eira e foi formado um substantivo, doceira. Ao radical aqui foi acrescentado um prefixo e um sufixo verbal e formamos um verbo, adoçar. Todo esse estudo da organização, da combinação de elementos estruturais e das classes gramaticais está dentro de morfologia. A sintaxe estuda a função que cada palavra pode desempenhar dentro da oração. Então, se eu tenho a oração, a doceira é muito prendada. O sujeito, a doceira, predicado, é muito prendada. No sujeito, como núcleo, foi colocado o substantivo doceira. Por que isso é possível? Porque o substantivo pode exercer a função de núcleo do sujeito. No predicado, temos a palavra prendada, que é adjetivo. Nesse contexto, é um predicativo, exerce essa função. Em outros contextos, as mesmas palavras podem exercer funções diferentes. Veja, eu conheci uma doceira prendada. Tenho o sujeito eu, conheci uma doceira prendada, predicado. Tem o verbo transitivo direto, conheci quem, uma doceira prendada é o objeto direto e como núcleo foi colocado o substantivo doceira. Por que isso é possível? Porque o substantivo também pode exercer função de núcleo do objeto direto. O adjetivo prendada, que no contexto anterior era predicativo, agora é adjunto adnominal. Por quê? Porque ele está ao lado de um núcleo caracterizando, esse núcleo é um substantivo, então ele vai exercer função de adjunto adnominal. Por que isso é possível? Porque o adjetivo também pode exercer essa função. Vamos lembrar também das classes de palavras, as classes gramaticais, que mantêm relações básicas entre si. Das 10 classes, 2 são centros, que é o substantivo e o verbo. Ao redor dessas classes giram outras classes gramaticais. Ao redor do substantivo temos o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo. Acrescente aqui a locução adjetiva, que é uma expressão com valor de adjetivo. Ao redor do verbo, que é o outro centro, gira o advérbio. Dessas 10 classes, temos 2 classes que são de ligação.
a preposição, que liga uma palavra a outra, relacionando-as, e a conjunção, que liga orações. E ainda temos uma classe especial, uma classe de palavras que expressam emoções, que é a interjeição. Agora, relembrar o que é frase, oração e período. O que é frase? Enunciado de sentido completo, devidamente pontuado, capaz de estabelecer uma comunicação. Lembre-se que uma palavra dentro do contexto pode ser uma frase. A frase ela pode ser nominal e frase verbal. A frase nominal ela é estruturada sem verbo. Por exemplo, bom dia, gente. Sentido completo, devidamente pontuada, estabelece comunicação, mas não tem verbo. Então, frase nominal. E verbal, aquela que é estruturada em torno do verbo. Vamos ao show. O verbo vamos. Então, tem sentido completo, está devidamente pontuada, é uma frase. O que é oração? Oração é uma estrutura organizada em torno de um verbo. Observação. A oração não precisa ter sentido completo. Veja, se eu tenho, eu sei bem que você é bom aluno. Se a oração é estruturada em torno do verbo, então para cada verbo, uma oração. Aqui nós temos um, que é sei, e o outro é. 2 verbos, 2 orações. A primeira, eu sei. A segunda, que você é bom aluno. Então, observe que a primeira, sem a segunda, não tem sentido completo. Então, as orações não precisam ter sentido completo. O que é um período? Período é o enunciado de sentido completo, que possui oração ou orações, pode ser uma ou mais de uma, e termina com ponto. Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação ou até mesmo reticências. Em eu gosto de você, nós temos uma frase, porque tem sentido completo, temos uma oração, porque traz um verbo, gosto, e temos um período, porque tem sentido completo, tem oração e está devidamente pontuado. Termina aqui no ponto final. Como o período aqui só tem uma oração, chamamos de período simples. No outro exemplo, vimos que eu tenho um verbo, sei, outro verbo é, 2 verbos, 2 orações, é um período porque tem sentido completo, termina aqui no ponto, e já que tem 2 orações, é um período composto. As palavras, elas se combinam e dentro da oração e passam a exercer funções sintáticas. Essas funções sintáticas são os termos da oração, que estão divididos em 3 grupos. Termos essenciais, termos integrantes. Termos integrantes são aqueles termos, aquelas funções que vêm para completar. E os termos acessórios, que são aquelas funções que acrescentam informação. Então, os termos essenciais, sujeito e predicado. Dentro desses termos essenciais, ou do sujeito ou do predicado, podem estar os termos integrantes e os acessórios. Quem são os integrantes? Os que completam. Complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, o complemento nominal e agente da passiva. Quem são os termos acessórios? Aqueles que acrescentam adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. O vocativo é um termo da oração, mas que nem faz parte do sujeito e nem faz parte do predicado. Então, ele é um termo isolado. Para fixarmos essa revisão de morfossintaxe, veja como acontece esse processo. Primeiro, selecionamos as palavras.
Por exemplo, aquelas, pronome, meninas, substantivo, estudiosas, adjetivo, ganharam, verbo, o artigo e prêmio, substantivo. Esse é o processo da seleção, de acordo com a classe de cada uma. Essas palavras elas são combinadas para formar a oração, cada uma exercendo a função que lhe é permitida. Então, veja bem, para formar o sujeito, usamos o pronome aquelas, o substantivo meninas e o adjetivo estudiosas. Para núcleo, o substantivo meninas e como adjunto adnominal, o pronome e o adjetivo. Para a formação do predicado, usamos o verbo, que é transitivo direto, então vai pedir um objeto direto. Para formar esse objeto direto, usamos o substantivo prêmio como núcleo e o artigo o como adjunto adnominal. Vamos também revisar os tipos de sujeito. Sujeito, já vimos, é um termo essencial da oração, é o termo que indica a pessoa ou a coisa de que afirmamos ou negamos uma ação ou qualidade. Esse sujeito pode ser determinado, quando ele aparece claro na oração, ou mesmo que não apareça, é facilmente identificado. Temos 3 tipos de sujeito determinado. O sujeito simples, quando possui um núcleo só, por exemplo, os problemas da criança começaram no ano anterior. Se você tiver dificuldade de identificar o sujeito, pergunte ao verbo: quem começou no ano anterior? Os problemas da criança. Como núcleo, nós temos o substantivo problemas. Se temos apenas um núcleo, sujeito simples. Observação: o verbo concorda com o núcleo. Temos o sujeito composto, que é quando o sujeito tem 2 ou mais núcleos. Por exemplo, a criança e a mãe não sabiam aonde ir. Quem não sabia aonde ir? A criança e a mãe. Nesse sujeito, nós temos 2 núcleos, criança e mãe. Então, temos um sujeito composto. Observe que o verbo concorda com esses núcleos. E o terceiro tipo de sujeito determinado é o desinencial, também conhecido por oculto ou elíptico. Esse sujeito ele é identificado pela desinência do verbo. Se temos passeamos no parque, temos um sujeito desinencial, ele não aparece, mas conseguimos pela desinência mos identificar esse sujeito. Mos é desinência de número e pessoa, primeira pessoa do plural. Então, o sujeito é nós. O sujeito pode ser ainda indeterminado. Sujeito indeterminado é aquele que existe, mas não sabemos determinar, precisar quem é esse sujeito. Por que não conseguimos, por que não identificamos esse sujeito? Primeiro, por 2 razões. Porque não se quer ou porque não se pode identificar, não se sabe. Esse sujeito indeterminado tem 2 casos. O primeiro é com verbo de ligação, verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto acompanhado da partícula se. Essa partícula se chama índice de indeterminação do sujeito. Se eu tenho vive-se bem aqui, alguém vive, mas não sabemos precisar quem é. Observe que o verbo aqui é intransitivo e está acompanhado do se. O verbo também se encontra na terceira pessoa do singular, é uma característica desse tipo de sujeito indeterminado. O outro tipo de sujeito indeterminado é com o verbo na terceira pessoa do plural, sem referência a sujeito anterior. Por exemplo, estão tocando a campainha. Alguém está tocando, mas não sabemos precisar quem é. Temos aqui uma locução verbal que está na terceira pessoa do plural, sem referência a sujeito.
Ainda sobre sujeito, temos os casos de oração sem sujeito, que são os casos de sujeito inexistente. Por que sujeito inexistente? Porque o processo verbal não pode ser atribuído a nenhum ser. Nesse caso, esses verbos são chamados de impessoais e aparecem sempre na terceira pessoa do singular. Mas que casos são esses? Primeiro caso, quando o verbo indicar fenômeno natural, como nevou no sul do país. Veja que o verbo nevou é um verbo que indica fenômeno natural. Então, temos um caso de oração sem sujeito. Se esses verbos estiverem no sentido figurado, pode ser que a eles seja acrescentado um sujeito e eles deixem de ser um caso de oração sem sujeito. Outro caso, o verbo haver no sentido de existir ou acontecer. Por exemplo, havia algumas pessoas na entrada do prédio. O verbo haver aqui tem sentido de existir. Algumas pessoas é o objeto direto desse verbo. Então, temos um caso de oração sem sujeito. Atenção! Se esse verbo haver for substituído por existir, a análise muda. O verbo existir, ele é pessoal. Então, algumas pessoas que era objeto direto vai passar a ser o sujeito. Ficaria: existiam algumas pessoas na entrada do prédio. Outro caso, verbo fazer e haver no sentido de tempo decorrido. Por exemplo, faz dias que não o vejo. Faz dias aqui indica um tempo decorrido. Poderia ser também o verbo haver, há dias. Ou o verbo ser, indicando o tempo no geral. Por exemplo, são 11 horas, já é tarde. Temos aqui o verbo ser, indicando o tempo, as horas, e aqui também é tarde, indicando o tempo. Uma observação: mesmo que o verbo ser esteja no plural na indicação de horas, ele continua sendo um verbo impessoal. Ele é uma exceção, por conta de uma regra de concordância verbal que diz que o verbo ser na indicação de horas tem que concordar com a expressão numérica. Mas o verbo continua sendo um caso de oração sem sujeito. Revisando os tipos de verbos. A predicação é a relação que o verbo mantém com seu sujeito. E dessa relação, nós podemos determinar dois grupos de verbos: os verbos não significativos e os verbos significativos. Os verbos não significativos são aqueles que indicam estado e são chamados verbos de ligação. Vamos revisar agora os tipos de verbos. Predicação é a relação que o verbo mantém com seu sujeito. De acordo com essa predicação, essa relação, podemos determinar dois grupos de verbos: os verbos não significativos e os verbos significativos. Os verbos não significativos são os verbos de estado e são chamados verbos de ligação. Por quê? Porque o papel desse verbo é ligar o sujeito ao seu atributo. Por exemplo, a moça parecia inconformada. Temos aqui o sujeito, a moça, parecia inconformada, predicado. O verbo parecia e inconformada é um atributo dado à moça, que é o sujeito. Então, o papel desse verbo é ligar esse sujeito ao atributo, portanto, verbo de ligação. Esse atributo, no caso inconformada, é chamado de predicativo do sujeito. A mãe ficou irritada com a filha. Sujeito, a mãe, ficou irritada com a filha, é o predicado. O verbo ficou, que liga o sujeito à mãe, a irritada, que é o atributo, o predicativo. Então, verbo de ligação. Nós estamos felizes demais. Sujeito, nós, estamos felizes demais, é o predicado. Temos o verbo estar
que liga o sujeito nós ao atributo felizes, predicativo do sujeito. Então, verbo de ligação. Todos permaneceram calados. Sujeito todos, predicado permaneceram calados. O verbo permaneceram, que liga o sujeito todos ao atributo calados, que é predicativo do sujeito. Esse estado indicado pelo verbo de ligação pode ser de diferentes tipos. Estado aparente, como por exemplo em a moça parecia inconformada. Pode ser também uma mudança de estado, como a mãe ficou irritada com a filha. Um estado momentâneo, nós estamos felizes demais, é algo momentâneo. Ou uma continuidade, um estado contínuo. Por exemplo, todos permaneceram calados. E pode ser também um estado permanente. Se essa oração tivéssemos assim, nós somos felizes, indica um estado, mas um estado permanente. Vamos ao segundo grupo dos verbos significativos, que também são conhecidos por verbos nocionais, porque dão noção. Esses verbos significativos se dividem em dois grupos: os verbos intransitivos e os verbos transitivos. Verbo intransitivo é aquele que não pede complemento. E o processo verbal se completa apenas com o sujeito. Por exemplo, a moça andava distraidamente no calçadão. Temos o sujeito a moça, andava distraidamente no calçadão é o predicado. O verbo desse predicado, andava. Observe que o processo verbal, andar, se completa só com o sujeito. Então, não precisa estender-se a outros termos da oração. Assim, temos um verbo intransitivo, que não pede complemento. Esses termos que estão na oração distraidamente e no calçadão são termos acessórios, adjuntos adverbiais que acrescentam circunstância ao verbo, mas não são termos que vêm para completar. O verbo transitivo é aquele que pede complemento, que pode ser complemento sem preposição, complemento com preposição. Daí nós temos uma classificação também. Verbo transitivo direto é aquele que pede complemento, mas sem preposição. A esse verbo fazemos as perguntas o que e quem. E temos um complemento que é chamado de objeto direto. Por exemplo, a mãe costurou o vestido azul. O sujeito, a mãe, costurou o vestido azul, predicado. Temos aqui no predicado o verbo costurou. Quem costura, costura algo. Costurou o quê? Observe a pergunta feita. Pede um complemento, mas sem preposição. O vestido azul é o complemento desse verbo que chamamos de objeto direto. Pode ser também verbo transitivo indireto, que é aquele que pede um complemento, mas com preposição. A preposição descobrimos na pergunta que é feita ao verbo. O complemento desse verbo é chamado de objeto indireto. Por exemplo, todos gostaram do espetáculo. Temos o sujeito todos, predicado, gostaram do espetáculo. O verbo gostaram. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Todos gostaram de quê? Observe que na pergunta já determina a preposição que vai fazer a ligação do complemento ao verbo. Então, do espetáculo é o complemento, vem ligado por preposição, do é contração da preposição de, mais o artigo o, então temos um objeto indireto. E temos ainda o verbo transitivo direto e indireto, que é aquele verbo que pede dois complementos, um objeto direto, complemento sem preposição,
e um objeto indireto complemento com preposição. Por exemplo, Lisa ofereceu chocolate à amiga. Sujeito Lisa ofereceu chocolate à amiga, predicado. Temos o verbo oferecer e nesse contexto ele pede dois complementos. Lisa ofereceu o quê? Chocolate. Complemento sem preposição. Objeto direto. Ofereceu a quem? Veja que na pergunta agora pede a preposição a. A amiga, complemento com preposição, porque a preposição está aqui. Preposição a mais artigo a. Aqui é um processo, ocorreu um processo de crase. Então, complemento com preposição, objeto indireto. O verbo precisou de dois complementos, sem preposição e com preposição, é verbo transitivo direto e indireto. Mais um exemplo. O rapaz entregou a encomenda ao cliente. Temos o sujeito, o rapaz. Entregou a encomenda ao cliente é o predicado. O verbo entregou. Entregou o quê? Primeira pergunta, de objeto direto. A encomenda é esse objeto direto, complemento sem preposição. Entregou a quem? Segunda pergunta, exigindo a preposição. Ao cliente, completa o sentido do verbo. Complemento é introduzido por preposição, então objeto indireto. Dois complementos, verbo transitivo direto e indireto. Sabendo agora da transitividade, vamos revisar a estrutura do predicado. O predicado, ele pode ter três classificações. A primeira classificação é do predicado verbal, que tem a seguinte estrutura: verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou verbo transitivo direto e indireto, mais um objeto direto ou indireto. Ou seja, se a estrutura do predicado tiver um verbo significativo com qualquer uma dessas transitividades, teremos um predicado verbal. E esse verbo significativo será núcleo do predicado. Exemplo: o gerente atendeu pessoalmente o cliente. O sujeito é o gerente, tá aqui. O predicado atendeu pessoalmente o cliente. Temos o verbo atendeu, quem atende, atende alguém. Atendeu o quê? É um verbo transitivo direto, pede um complemento sem preposição. O cliente responde essa pergunta, então é o objeto direto. Então, qual a estrutura que temos nesse predicado? Temos um verbo significativo, transitivo direto, mais o objeto direto. Esse pessoalmente aqui é um adjunto adverbial, é um acréscimo de informação. Então, essa estrutura é de predicado verbal, porque o núcleo desse predicado vai ser o verbo significativo. A segunda classificação, o segundo tipo de predicado é o predicado nominal. Esse predicado se estrutura da seguinte forma: verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Como o predicado é dito nominal, o núcleo não vai ser o verbo de ligação, porque o papel desse verbo é só ligar o sujeito ao seu atributo. A informação principal vai estar no predicativo, então o núcleo desse predicado vai ser o predicativo. Exemplo: o garoto parecia assustado. Temos o sujeito garoto, tá aqui. Parecia assustado é o predicado, e nesse predicado temos o verbo parecer. Parecia assustado. Assustado é atributo do sujeito, que nós chamamos de predicativo do sujeito, e o verbo vai ser de ligação, porque indica estado.
liga o sujeito ao seu atributo. Essa estrutura é de predicado nominal e o núcleo vai ser o predicativo, no caso, assustado. O outro tipo de predicado é o predicado verbo nominal, que tem dois núcleos, o verbo e o nome. A estrutura desse predicado tem um verbo significativo, que pode ser intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, que é núcleo, o primeiro, mais um predicativo do sujeito, que também vai ser núcleo. Por exemplo, as crianças chegaram exaustas da viagem. Temos o sujeito, as crianças, chegaram exaustas da viagem é o predicado. Temos o verbo chegaram, que é um verbo significativo, intransitivo, então é um núcleo. E temos exaustas, que é característica das crianças, predicativo do sujeito, que também é núcleo desse predicado. Então, dois núcleos, um centrado no verbo, outro centrado no nome, temos um predicado verbo nominal. Mais um exemplo. O rapaz aguardava nervoso o resultado. Temos o sujeito, o rapaz, o predicado aguardava nervoso o resultado. Aguardava é verbo significativo, pede um complemento sem preposição. Aguardava o quê? O resultado é o objeto direto desse verbo. Então, se esse verbo é transitivo direto, é significativo e é núcleo. Nervoso é característica do rapaz, que está lá no predicado. Então, predicativo do sujeito, mais outro núcleo. Temos um núcleo, que é o verbo, e outro núcleo, que é o nome, o predicativo. Então, predicado, verbo nominal. Na aula de hoje, fizemos a revisão dos conteúdos que serão abordados nas atividades avaliativas 1 e 2. Não deixem de estudar, façam as atividades. A semente do conhecimento é o estudo. Fiquem bem, cuidem-se. Até a próxima aula.